Gente, eu tô com dois monstros aqui do mercado financeiro. Imóvel só sobe. Então o proprietário vai vender o terreno em dinheiro para fazer negócio, o negócio já está aqui dentro de casa. Esta região acaba sendo muito interessante. Primeiro pela valorização, se ele deseja vender, e se ele deseja depois reformar e deixar pronto para locação, pode ter certeza que ele vai ter um retorno muito interessante, né? Se eu tenho um terreno mais estreito e comprido, vai dar um número. Se eu tenho um terreno com atestada maior, dá outro número. E aí a gente vai lidando com cada formato de terreno chegando pra gente aqui. Olha quem que tá comigo aqui me acompanhando, hein? Nosso diretor comercial, Henrique Colombini. Fala pessoal, tudo bom? E o mais novo sócio da Capital Concreto, André Moraes. E olha que engraçado, a gente veio contar um pouco pra vocês sobre como que a gente faz, né? Eu e o Henrique trabalhamos na área de novos negócios. Então, assim, a gente procura terreno, o corretor traz terreno pra gente. E hoje, o André trouxe um terreno pra gente na Consolação e o Henrique tem um nos Jardins. Então, a gente vai fazer uma análise aqui breve, um bate-papo sobre os terrenos. E a ideia é julgar se vale a pena ou não construir ali, qual que é mais, qual que é menos. E aí vocês vão entender um pouco. Certo, André? Certo. Vamos lá. Quer falar primeiro Consolação ou Jardins? Cara, vamos deixar o Henrique pilotar ali, porque ele tem um aparelhinho ali que é bacana para nós termos uma noção melhor, entendeu? Vamos lá. Boa, mas vamos começar com a ideia da Consolação, né? É engraçado porque há 10, 15, 20 anos atrás, né, aquele centro de São Paulo estava meio esgotado, você não tinha tanta demanda, né? Mas aquela região da Consolação é uma região que tem diversas universidades, diversas faculdades e muito hospital, né? Eu tenho 3 unidades de apartamento lá e a taxa de ocupação, né, que funciona por Airbnb, cara, é impressionante, né? Então, para o investidor, né, esta região acaba sendo muito interessante. Primeiro pela valorização, se ele deseja vender, e se ele deseja depois reformar e deixar pronto para locação, pode ter certeza que ele vai ter um retorno muito interessante, né? Por isso que veio a ideia da Consolação, né? E a parte engraçada, pessoal, a gente já tem um empreendimento sendo desenvolvido na Odeloft Paulo Spencer, na Consolação, que é ali na rua Dona Antônia de Queiroz, mas assim, eu ainda não tenho imóveis nessa região. É bom pegar o bizu que o André Moraes deu sobre a alocação aquecida ali. Eu tenho apartamentos em outras regiões, e aí eu quero sempre estar antenado, até porque assim, a ideia de você ter estúdios é justamente aquela possibilidade de você não precisar comprar uma casa de 200 metros e ter 8 estúdios de 25 em locais estratégicos, rentabilizando a alocação para você. Então essa é a mágica que a alocação de curta temporada, a Prefeitura de São Paulo possibilitou quando ela permitiu a gente construir apartamentos no modelo estúdios com metragens menores, né, Henrique? Perfeito. E aí eu tô agora, coloquei na tela aí para vocês poderem também analisar junto comigo, o pessoal também acompanhar, tá? Consolação e Jardins. Então o primeiro filtro é o zoneamento, né? Como a gente analisa terreno pequeno, então Consolação por volta de 530 metros e o Jardins tem 490, é imprescindível ele estar nesse zoneamento que é a zona de estruturação urbana, que é a ZEU. Então você vê que ele já atingiu aqui. O primeiro filtro, ele passou, tá aqui o zoneamento, né, em toda cidade de São Paulo. Tudo que é vermelhinho. Tudo que é vermelho, ele está dentro da ZEU. Por que ZEU? Porque ele tem o melhor coeficiente de aproveitamento, é um coeficiente vezes 4. Então resume, um terreno de 1.000 metros, você vai fazer basicamente 4 vezes 4.000 metros de obra, mais benefícios, varanda, enfim, você chega até em 6 vezes e meia, às vezes até mais. Então esse daí, ele fica muito próximo da Avenida Angélica, realmente muito nobre. Só não vamos mostrar 100% porque é segredo ainda, né? Também não posso ficar abrindo também o endereço para vocês, né? Isso aqui também é segredo de estado aqui, Capital Concreto. Mas aí é um terreno que a gente tem que tomar cuidado, isso aqui me chamou um pouco de atenção. Essa rua aqui, com esses telhados, eu queria confirmar se isso aqui é uma vila. Por quê? Eu estou aqui no site da prefeitura e é exatamente como eu estava vendo. Os terrenos, os lotes, eles são esses 4 aqui. Mas você vê que do lado tem uma vila de casas. O que acontece? Esse zoneamento ele não tem gabarito de altura, é ilimitado. Mas se o terreno estiver do lado de uma vila, pela legislação, o seu terreno ele vai poder chegar num gabarito máximo de 28 metros, ou seja, 9 pavimentos, e aí inviabiliza o nosso produto, né? Porque o terreno fazendo mais de 4 vezes, você vai precisar subir essas lajes, e com 9 pavimentos a gente não consegue. Então o preço do terreno ficou caro
para o coeficiente de aproveitamento devido ao gabarito de altura. E é legal a gente colocar para as pessoas assim, né? Quando a gente fala ali do ZEU, que constrói 4 vezes a área do terreno, a gente tem outros zoneamentos que constrói 1 vez, 2 vezes. Então, mas essas regras são estipuladas pela prefeitura, o plano diretor de cada cidade, né? Então, cada cidade tem algo diferente aí. Aqui no caso, essa vila, a gente vai sugerir para o corretor ou proprietários que a gente consiga abrir uma conversa com o pessoal da vila, porque se a vila vier todas as casas ali da vila, acaba que a gente consegue montar um plano e aumentar aquela área e aí englobar tudo e a gente elimina esse efeito, né? Você entra com uma descaracterização da vila na prefeitura, é um pouco moroso, mas é possível, eu já fiz isso já em outras empresas que eu trabalhei, é possível. Tem como a gente desenhar ali, como que seria a diferença com a vila e sem a vila? Vamos lá, só para vocês terem uma ideia em números, vai. Hoje... Para a gente mostrar a diferença também, como claro. Pequenos detalhes... Boa. Então hoje, esse terreno de 530 metros, dentro de uma ZEU, né, que é a Zona de Estruturação Urbana, ele faz 4 vezes, né? Então vamos, o pessoal do número tá aí, mas eu tô com a calculadora aqui, gente, para não me perder. 2.120 metros quadrados, mais benefícios, né, que a gente consegue ali, que eu falo com varanda. Então vamos dizer que a gente chegaria aqui num terreno desse, vamos ser conservador, Igor? Pode ser, André? Vamos ser conservador? Vamos colocar, pode ser, vamos colocar 6 vezes, vai? Então nós estamos falando aí de 530 vezes 380 metros quadrados de área de venda. Né? Você está no meio de 2 mestres da matemática aqui. E é uma região que eu vou fazer o seguinte, para não perder muito tempo olhando concorrência por, né, player a player, o que eu fiz aqui? Eu fiz um levantamento do que a gente analisa, né? Então, assim, dentro do distrito da Consolação, né, que engloba vários bairros, aqui ele tem um valor médio, essa região, de R$18 mil. Então é valor médio. Então você chega aqui próximo da Paulista, que chega a 40, 50, e mais no centro lá que vai caindo o preço. Então vamos falar que a gente vai vender isso aqui a R$18 mil o metro quadrado, né? Então nós estamos falando aqui de, R$18 mil o metro quadrado de venda. Então qual que seria o VGV desse terreno fazendo 6 vezes, tá? Nós estamos falando aqui de 3.180 vezes 18 mil, 57 milhões 240. 57 milhões. Vamos arredondar, 57 milhões aqui. A gente está falando com ou sem a vila aí, por enquanto? Isso aqui é sem a vila, porque tá. Sem a vila eu consigo pegar o meu potencial e estourar, porque eu não vou ter gabarito de altura. Então eu vou fazer 18, 19 pavimentos se precisar, tá? Eu vou analisar jardins depois, vamos se atentar aqui ao Consolação, e vamos falar que esse mesmo terreno, com a restrição da vila, ele vai fazer no máximo 2.2 vezes o terreno, que isso daí é uma média do que a gente já pegou analisando aqui quando tem uma vila. Então nós estamos falando do terreno de 530 vezes 2.2, estamos falando de uma área de venda de 1.166 metros quadrados. A 18 mil... 21 milhões. VGV de 20, eu vou arredondar o 21. Então nós estamos falando aqui de um VGV de 21 milhões. Então, olha a diferença de uma vila para um mesmo terreno. Então imagina você, o proprietário do terreno, você chega aqui, você consegue pagar que seja 10, 20% aqui do valor do VGV, vamos arredondar aqui 10 milhões que você consegue pagar num terreno desse, e aí como é que você vai explicar para o proprietário que você está do lado de uma vila e o seu terreno não vale 10, ele vai valer... O pessoal tem que entender que isso aí é o valor de vendas. Então assim, a gente tem que pagar o terreno e pagar a obra. Como é que faz? E dá lucro, né? Exato. E é assim, 3, 4 anos... desenvolvendo, gerindo esse projeto, que aí é complicado. Então, assim, a vila, ela atrapalha bastante a gente. A gente até ajuda, vai colocar o advogado para conversar, tentar convencer ali os moradores para melhorar o empreendimento, né, a possibilidade. Mas se a vila não vier com a gente,
não tem como a gente seguir nesse empreendimento. Para esse modelo que a gente aplica, ele acaba não encaixando, entendeu? Então, só para eu entender, vamos pensar assim. Hoje está na média de 18 mil metros quadrados. Preço de venda na região. Porém, como ele tem uma vila, quanto valeria? Só para o pessoal entender. O apartamento vai continuar valendo 18 mil metros quadrados. O que a gente não consegue é fazer um número grande de apartamentos. E um número menor de apartamentos vai fazer com que esse VGV, quer dizer, o valor final das vendas seja muito menor. Ou seja, o terreno não é que ele fique inviável, ele fica viável, mas por um preço muito mais baixo do que imagino que o cara queira vender. Para o pessoal de casa entender, pensa assim, ó, talvez para alguém construir para si aquela obra aí e falar, puxa, eu vou ter 21 milhões em patrimônio, talvez feche a conta, porque ele vai pôr ali, ele já tem o terreno, ele vai colocar mais 10 milhões em obra, ele vai falar, pô, multipliquei o meu valor ali para 20. Agora, para o nosso negócio, a gente tem que levar em conta que essa estrutura que a gente tem aqui, ela precisa ser paga. A gente tem que levar em conta que mensalmente a gente paga aluguel, funcionário, não sei o quê, e a gente vai demorar 3 anos. Então, a contribuição desse projeto para essa estrutura toda que a gente tem aqui acaba não compensando. E aí a gente vai escolher um outro terreno, talvez na mesma região, com um VGV maior, porque a gente tem que, como empresa, como negócio, fazer o planejamento para que aquilo seja saudável e a gente obtenha algum lucro após os 3 anos, entendeu, Dudu? Ah, bacana. E jardins, vamos dar uma olhada? Jardins? Dá tempo de dar uma olhada nos jardins? Opa! Então vamos lá. Aqui. 490 metros? 490 metros de área de terreno nos jardins, tá? Ou seja, esse é o mesmo tamanho que teoricamente... Praticamente o mesmo tamanho, tá? Vamos ali no terreno. Não vou aproximar muito não também, porque esse daí não podemos dar spoiler. É segredo de estado, tá? Então é um terreno que fica aqui nos Jardins, muito próximo ao shopping Pamplona, tá? Olhando zoneamento, ele está dentro da ZEU. Isso é importante, né? Faz 4 vezes, num terreno de 490 metros, é muito importante. Ele está aqui no distrito Jardim Paulista, que vai desde aqui próximo do Parque Ibirapuera até a Avenida Paulista. Então a média desse distrito, que engloba todos esses bairros, chega a R$ 33.500, arredondando, tá? Mas eu vou te falar, aonde ele está ali, que é no miolo do filé mignon, eu acho que isso aí deve beirar 40. Tá? É o que eu falei, nessa mesma região a gente tem Gafisa vendendo a 80. Então assim, é uma média de todos esses bairros, né? Então assim, vamos usar a média aqui, só para o pessoal também que está assistindo poder ter uma noção, né? Então nós estamos falando aqui, vamos utilizar esse R$ 33.500. Então esse é um terreno que ele está em ZEU, não tem vila, tá? Usa 33 mil que fica redondo. Vamos usar 33 mil. E é legal então, que o pessoal vê a diferença, né, Henricão? Exatamente. E de repente também, para quem é terrenista, o cara também entender Exato. que... Tem um terreno numa localização boa? Fala com a gente aí. Não, e às vezes o cara tem uma localização boa, igual lá na Consolação, mas não fecha um VGV bacana. Então, de repente, aquele terreno dele não vale tanto quanto um... Aí 6 vezes também de... Vamos lá, vamos colocar aqui 6 vezes, porque a gente está falando de fachada ativa, lojas no térreo, estamos falando de NR não residencial, né, nas primeiras lajes, mais o residencial. Então, e ainda a varanda é não computável, ou seja, então as 4 vezes que você paga com outorga na prefeitura se torna 6 com todos esses benefícios. E eu acho que é muito válido lembrar o pessoal de casa que assim, depende também do formato do terreno, a gente modifica essa viabilidade. Então a gente está fazendo aqui um valor médio só para vocês entenderem como é que funciona. Então pensa assim, se eu tenho um terreno mais estreito e comprido, vai dar um número. Se eu tenho um terreno com atestada maior, dá outro número. E aí a gente vai lidando com cada formato de terrenos que a gente vai chegando para a gente aqui. Então, ou seja, o coeficiente de aproveitamento do terreno chega até 6, então nós vamos ter uma área de venda de 2.940 metros, né? Vamos pegar o valor médio. A área de venda é menor do que o da Consolação. Menor do que a da Consolação. A Consolação o terreno tinha 530 metros. Dava 3.180. Exatamente. Né? Se fizesse 6 vezes, né? Sem a vila. VGV de 97 milhões. Então, 97 milhões nos 33 mil. E a gente sabe que a região pega 40, mas estamos usando a média do bairro. Então, bem conservador, né? Então, sim, total. Então, o VGV aqui de 97
Tá horrível minha letra, mas eu vou falando. É médico? 97, rapaz do céu, viu? Olha aqui. 97 milhões de VGV fazendo 6 vezes o terreno. Então, de novo, é um terreno aí que a gente chega, vamos falar 20% desse VGV, um terreno de 20 milhões, mais ou menos, né? Então, numa região nobre. Então, tá aqui o porquê que a gente precisa estar num zoneamento com um potencial muito grande, porque a nossa tese, aquele perfil bem boutique, né, com uma arquitetura assinada. Então, terreno pequeno tem que ter um potencial maior. Por isso que a gente está sempre focado em ZEU e em bairros aqui de alto padrão, onde tem um porque aí eu acho bacana o pessoal entender que assim, ó, areia, pedra e cimento, seja no Itaim, nos Jardins ou, sei lá, no Amazonas, basicamente custa a mesma coisa. A mão de obra do pedreiro e do ajudante é a mesma coisa, não difere. Então, o que dá valor para você falar assim, poxa, aonde é um bom lugar para eu construir e ganhar dinheiro? Você tem que entender que você precisa afastar demais o teu custo de construção do preço de venda final. Então, construir nessas regiões mais nobres permite que você tenha uma folga e deixe nós aqui, como empresa, tranquilos em termos assim, puxa, por mais que possa acontecer alguma coisa, o errado ainda vai ficar bom pra gente, porque a gente está fazendo a lição de casa onde a gente separa, distancia custo de construção do preço final de venda, e isso quem proporciona, no caso, é o próprio público, que fala assim, olha, eu topo pagar 40, 80 mil, 100 mil, ou topo pagar 5 mil reais para morar nessa região aqui. Então a gente está antenado com muito, eu acho que o André faz muito isso, né? Ele faz estatística ali dos indicadores, dos setups e tal. A gente também tem um sistema de dados aqui, né? A gente usa muito a Brain, o próprio site do DataZap, do Zap Imóveis, para a gente estar antenado assim, onde vende mais, que tipo de modelo está vendendo ali e onde são os metros quadrados que estão sendo mais valorizados pelo público, que é o consumidor final, aquele cara que vai querer comprar para morar ou comprar para investir, entendeu? É isso aí. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, rapidinho. Esse terreno dos Jardins, por exemplo, quanto que está o valor dele ali, do terreno? Estamos falando que a gente pode vai chegar dar uns 20% aqui, do valor do VGV na média. 40 mil reais no metro quadrado. Então, o proprietário, ele vai sair de 490 metros hoje, que é uma casa lá que está abandonada. Então, nós estamos falando de 20 milhões, né? Se a gente repassar para ele, vamos falar ali, a 33 mil reais o metro quadrado, ele vai ter ali 606 metros quadrados de área, mas de área o quê? Uma área muito mais consolidada, uma área com modernizada, loja, modernizada, com valor agregado. Então hoje ele mal pega um aluguel ali de 12 mil reais e ele vai ter aí, enfim, ele vai triplicar, quadruplicar, ele vai ter um ganho absurdo. Multiplicar muito. Muito. Porque o ganho é muito maior. Tudo bem, são proprietários, cada um tem suas demandas, né, Igor? Tem gente que realmente precisa do dinheiro da frente, então tem negociação que a gente acaba até se retirando por não fazer sentido, mas a gente gosta até de premiar o terrenista quando ele vem na parceria, né? A gente consegue melhorar. Bem melhor para ele. Muito melhor. Então, que de novo, eu insisto, o terreno que eu fiz, que eu estava te mostrando, o terreno da Alameda Lorena, que é o Doc Lobo, foi exatamente isso. Nós não pagamos no dinheiro. Eles vieram na parceria, a gente chegou num valor de metro quadrado muito alto, então eles tiveram, assim, eles potencializaram aquele terreno absurdamente. E vai muito, né, Henrique? Porque assim, cara, você conhece algum cara que é bem sucedido, algum milionário que ele se desfaz de patrimônio? Não, patrimônio a gente acumula, a gente vai deixando. Então assim, aqui é uma maneira do cara alavancar e ter um ganho patrimonial muito absurdo, porque ele vai ter o imóvel dele sendo renovado, um prédio super moderno, etc., com uma grife assinada, gourmetizado, vamos chamar assim, e mais metros quadrados no mesmo local, sem ter que pôr nada. Entendeu? E, gente, eu tô com 2 monstros aqui do mercado financeiro. Eu acredito que a Selic daqui para frente, eu acho que foi a última vez que deve ter ele se mantido em 15. Eu acredito que a tendência é cair. Imóvel só sobe. Então o proprietário vai vender o terreno em dinheiro para fazer negócio, o negócio já está aqui dentro de casa. Ele não precisa procurar, já está aqui. Por isso que a permuta funciona. Exato. Show. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu.